Centenas de milhares de pessoas ocuparam a Praça Itália, no centro de Santiago, para exigir reformas no sistema econômico chileno, na maior concentração desde o início dos protestos. Manifestantes demonstraram descontentamento pelas políticas do governo de Sebastián Piñera e pela maneira como os militares responderam aos atos, na pior convulsão social do Chile em 3 décadas. Os que serviram como referência no setor nas últimas décadas têm de ser tirados do pedestal. Ao fazer referência aos protestos do Chile, o ministro da Educação exaltou a necessidade de ampliar o acesso à ciência. A ciência não é burguesa. A ciência é a busca da verdade. E as universidades são o templo da ciência. Esse pensamento totalitário da Escola de Frankfurt busca escravizar os povos, não só no Brasil. É um movimento global, que há 2 anos atrás, se eu falasse isso, me afirmariam que eu era um fanático que acredita em teoria da conspiração. Mas essa semana a gente vê rebeliões em quase todos os países da América Latina. É sim um movimento. E Maduro falando abertamente que faz parte do plano. O poder das ideias foi bem entendido entre os intelectuais de esquerda ao longo do século XX na América Latina. Eles fizeram o plano de tomarem controle das universidades e obtiveram êxito. Nas salas de aula, uma nova narrativa surgiu, dando um elevado nível moral ao Estado e denunciando o mercado como imoral. Milhões de estudantes latino-americanos têm sido marinados nos valores da esquerda, de planejamento econômico central e redistribuição estatal. Mas o que é mais importante de se entender é que eles absorveram isso não apenas como pura doutrina econômica, mas como quadro moral legítimo para a sociedade. Isso teve um efeito profundo no clima político da região. E o ensino, a alfabetização no Brasil, é um desastre. Estamos empatados com o Peru. É um desastre. Os arautos, entre aspas, que se julgam sábios, supremos, doutos em técnica, são charlatões. Porque se eles são responsáveis por esse resultado, a evidência empírica é o que eles fizeram está errado. Eles disseram aos jovens para não olharem para a riqueza das nações, mas ao invés, ao que eles chamaram de moralidade, ou talvez mais precisamente, a imoralidade da desigualdade produzida pela liberdade. Essa questão da igualdade é a ideologia mais insidiosa na região agora mesmo. E isso é algo que você notará se olhar para o Chile hoje. Que um país subdesenvolvido passou a ser um país desenvolvido em 30 anos e criou uma prosperidade enorme. Mas mesmo que a sociedade faça conquistas econômicas para adotar políticas pró-mercado, se a população não estiver convencida da moralidade do sistema que fez isso para ele, eles dirão. Se eles não estiverem convencidos de que o sistema é ético, digamos assim, de que o sistema é justo, é ético, eles quererão destruir o que foi conquistado, mesmo que tenha sido conquistada grande prosperidade. O Chile é um dos países mais estáveis da América Latina. A solidez política e os números positivos da economia poderiam indicar contentamento social, mas não é isso que está ocorrendo. O país da América do Sul passa por uma onda de protestos parecida com a que o Brasil viveu em 2013, só que bem mais violenta. Para o cientista político Fernando Schiller, apontar a desigualdade social que ainda existe no país como responsável pela eclosão dos atos violentos é uma análise errada. Quem lidera essas manifestações são jovens de 18, 19, 20 anos, 17 anos. Quer dizer, seria muito estranho que esses jovens estivessem na rua com esse nível de violência protestando contra o sistema de aposentadorias chileno. No Chile, nos últimos anos, onde o Partido Comunista tem estado atrás das exigências dos estudantes pela educação universitária gratuita, afirmando que os que não cederem a essa demanda são imorais, o comportamento dos estudantes é fácil de se compreender. Eles querem algo por nada, como uma troca de favores.
Mas e sobre o amplo apoio que eles têm da sociedade chilena? Chile tem feito ganhos econômicos massivos em melhoria de vida, mas a sociedade tem apoiado os estudantes. E acho que isso é porque o establishment não foi capaz de defender a economia de mercado e desfazer a conexão entre os direitos e a perda de liberdade. Exceto por alguns bravos intelectuais, a maioria da liderança do país se acovardou, desculpando-se pelo modelo de mercado por causa da desigualdade. Em quase toda a região, os intelectuais compraram essa ideia de desigualdade como objetivo mais elevado. Do alto de suas torres de marfim, levarão aos grandes governos através das constituições da região. Essas constituições que são perpetuamente reescritas por acadêmicos e pela elite intelectual, lutam sempre para fazer da igualdade uma lei patrocinada pelo Estado. E, obviamente, quem se oporia? Fazer dos filhos pobres iguais aos empreendedores ricos. O problema da Constituição escrita com o objetivo de criar igualdade de resultados é que ela não pode garantir direitos individuais. Isso significa que o mundo que Arthur Seldon descreveu, o mundo de gloriosa prosperidade, não é possível. Porque você não pode ter as duas coisas. As constituições da América Latina têm centenas de páginas e possuem objetivos como garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e condições precárias de vida, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem-estar. A Constituição Brasileira de 1988 deu aos cidadãos o direito constitucional à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, seguro social, proteção da maternidade e assistência aos desamparados. Na seção dedicada aos esportes, e sim, há uma seção dedicada aos esportes na Constituição Brasileira, especificando que o governo deve encorajar o lazer como forma de promoção social. Se você ver a taxa de desemprego, acho que eles estão fazendo um bom trabalho. O que estamos discutindo essencialmente neste livro é que o sistema público de ensino, como está hoje, se tornou de fato uma empreitada criminosa. Dizer isso é uma séria acusação. Mas quando você vê o que está acontecendo e o que eles estão fazendo, e não estamos falando dos professores. Eu mesmo sou professor, não numa escola pública, mas a maioria dos professores estão na profissão pelos motivos corretos. Eles querem sim educar as crianças, mas o estabelecimento educacional como tal realmente se tornou uma empreitada bem criminosa. Eles tomam nosso dinheiro e fazem uma fraude monstruosa. Dizem, dê seus filhos seu dinheiro e iremos educá-los. E, contudo, os próprios dados do governo mostram que metade dos jovens formandos não são capazes de ler e a maior parte deles não sabe fazer sequer o básico da matemática. Claramente, eles não estão educando os jovens, eles estão saindo com profundo conhecimento em teoria de gênero e a teoria das mudanças climáticas causadas pelo homem. Como se isso fosse o evangelho, mas a realidade é que eles não estão sendo educados. Some-se isso a uma juventude drogada. A exposição dessas crianças a material obsceno, pornografia e confusão de gênero, eles estão deliberadamente transformando os nossos jovens em analfabetos funcionais. Muitas pessoas não entendem isso. Se retornarmos ao Horace Mann, que é o cara associado com os owenistas, os seguidores de Robert Owen, o cara que estabeleceu uma colônia comunista, mesmo antes de Karl Marx aparecer. O sujeito era um socialista declarado que queria que o governo igualizasse todas as pessoas. Ele queria tirar a Bíblia do nosso sistema de educação, o que na época era algo inconcebível. E todos eles têm sido muito abertos sobre a agenda deles. Eles querem descristianizar a América, sabe? Minar as nossas liberdades individuais. E a maneira certa para se fazer isso é estabelecer um sistema nacional de ensino que moldaria as visões e percepções das crianças. E levou muito tempo para se chegar aqui. Na verdade, mais de 150 anos.
Mas agora estamos começando a ver a culminação de tudo, com esse sistema de doutrinação globalizado, onde os estudantes não sabem de nada que seja realmente importante. Eu vou concluir dizendo que quando o Estado obtém o Estado moral em questões de decisões pessoais e direitos de propriedade, não há fim para os passos que ele tomará a conter a liberdade no nome de justiça social e igualdade. Onde isso ocorrer, os padrões de vida irão necessariamente declinar. Obrigada. As pessoas pensam que a educação é neutra quando se trata de religião, mas isso é totalmente falso. Retornando até John Dewey, que foi um dos autores do Manifesto Humanista, ele admitiu que esse era um documento religioso. A primeira linha: nós humanistas religiosos acreditamos que o universo é autoexistente e não criado. Essa é a religião que ele tem. Tem sido ensinada para as crianças e eles pegaram tudo isso abertamente, nacionalizaram e agora é parte de um sistema global. Entende? As pessoas não percebem isso. Phyllis Schlafly obteve um documento da Unesco. Isso foi há anos atrás, onde o Bill Gates e a Unesco, que é a agência da educação da ONU, assinaram um acordo. O Bill Gates assinou com a sua própria mão para desenvolver um sistema global de educação com programa de normas e tudo. E logo após, Bill Gates começou a colocar de seu próprio dinheiro no projeto. Obviamente isso não é coincidência, certo? Há uma tendência de se usar o sistema de educação, como disse o Obama, para transformar fundamentalmente o nosso país. Isso é muito perigoso e produz exatamente crianças que não pensam, que não questionam, que não são educadas e mal educadas. E eu não acho que a liberdade em nossa república sobreviverá a outra geração como essa. When Karl Marx envisioned socialism, it was merely seen as a stage of tyrannical dictatorship that would naturally collapse to bring about the stage of communism. At the time of Marx, there were not yet any socialist or communist countries. Socialism was merely seen as a stage of state capitalism, where the state seizes control of all means of production in order to more rapidly achieve the communist goals of cultural, social, and moral desolation. Since communism was the goal, socialist dictators have historically always used their powers to attack and destroy the old values of each society. Under Lenin, Mao, and Pol Pot, one of the first steps was a man-made famine that wiped out large portions of the population, leading to a survival of the fittest concept, where many people survived through cannibalism or corruption or under intense fear. Lenin clearly stated, according to the Black Book of Communism, that these atrocities were valuable for communist goals, since it would help bring about socialism, while also destroying people's faith in their leaders and in God. Unfortunately, when many people think of socialism today, they only know its surface talking points, the vague and often lofty-sounding arguments that it will create equality, and its social movements branded as a fight against so-called slavery and oppression. In reality, socialism has historically represented everything it claims to oppose. Socialism is the ideology of slavery, of oppression, of genocide, of mass inequality, and of virulent hatred. The system of communism is based on struggle, and socialist tyrants use hatred as their tool to create this in society. Under Vladimir Lenin, people were told to hate the wealthy landlords, who he called kulaks. Under Mao Zedong, people were told to hate landlords and anyone who still believed in tradition, who he labeled as rightists. Under Adolf Hitler, who used National Socialism, people were told to hate Jews, who he framed as the wealthy minority. And under today's socialists in the West, people are told to hate all white people and all men, and to hate anyone who believes in traditional culture and family values. Hatred is the fuel of socialism. Hatred is the creed of its followers. They are made to embody what they believe they oppose. This ties directly to Marx's theory of social evolution, that society would move from capitalism to socialism, then to communism.
Marxists also frame this according to the Hegelian dialectic theory that conflict leads forward. By fomenting conflict and hatred in society and between various groups of people, socialist tyrants use the social Darwinist theory of survival of the fittest, believing that conflict more rapidly advances society towards the goals of communist desolation. This is what they call progress. During this process, these tyrants brainwash their followers into believing that the people they are agitated to hate are the enemies of the people or represent inequality. This strategy allows a small cadre of corrupt leaders to incite mobs and acts of violence, and to use these campaigns of violence and suppression to seize power over a society. This process has been repeated by socialist leaders all throughout the 20th century, leading to its death toll, according to the Black Book of Communism, of over 100 million people. Socialist dictators use and sometimes even create the ills and hardships of society, then use these ills and hardships as tools onto which they latch social policies. These policies are then used to drive society along the progress towards communism. And the social ills they've latched these policies onto are used as the defensive tools which allow them to attack anyone who question the policies. Under socialism, equality is a lie. That is, unless you consider equality the flattening of society into equal misery, under the heel of a massive state bureaucracy led by a corrupt political class. Socialists accuse people of doing what they do, and that deflects criticism from their own actions. They manufacture hardships and use the label of oppression as a tool to attack varying segments of society. Over the last 100 years, socialism and its tyrants who sought to create communist systems created famine, genocide, totalitarianism, mass corruption, moral collapse, and social collapse in almost every instance. The lofty promises and high-sounding statements made by socialist tyrants are merely tools for stringing people along with their true motives. In practice, socialism accomplishes the opposite of what its purveyors preach. Socialism is the ideology of government tyranny, of granting absolute power to a small, wealthy clique, and of creating mass inequality between the wealthy socialist leaders and the impoverished masses.